Um dia desses, o Miguel foi ao dentista. Quando chegou ao consultório, viu duas portas que levavam às salas. A secretária não estava lá, então ele resolveu descobrir sozinho qual era a sala certa. Primeiro abriu a porta da direita, depois deu uma olhada na da esquerda. Em qual delas estava o dentista? O verdadeiro dentista estava atrás da porta da esquerda. Veja, ele está virado para a cadeira, segurando um instrumento dental. Na cadeira está um adolescente com os dentes profissionalmente limpos. Mas atrás da porta da direita, o cara está segurando uma máquina de tatuagem. E o adolescente, sentado lá, está olhando para ele com desconfiança. A Jennifer estava explorando uma casa velha e sombria, em busca de objetos antigos de valor. Algumas horas depois, ela se cansou e resolveu comer o lanche que havia preparado de manhã. Então foi até a sala de jantar, onde havia uma mesa enorme com 3 cadeiras, acendeu as velas e estava prestes a se sentar quando, de repente, notou uma coisa estranha na maioria das cadeiras daquela sala. Em qual delas a jovem deve se sentar? Ela é muito atenta, por isso se sentou na cadeira que estava no meio. A da esquerda tinha um prego pontiagudo saindo do estofado, e a da direita já estava ocupada. Veja, tem uma fantasma sentada nela. O Sérgio estava fazendo uma prova final no curso de culinária. Ele sempre quis se tornar um chefe e estava pertinho de realizar o seu sonho. O professor disse que quem respondesse todas as perguntas receberia um certificado com menção honrosa, além de um prêmio de R$10.000. E o mais importante, o sortudo também ganharia o cargo de subchefe em um dos restaurantes mais prestigiados de Paris. Todos os alunos responderam as 19 perguntas, e o professor leu a última e mais complicada de todas. Que alimento jamais ficará salgado quando você o cozinhar, não importa quanto sal coloque na água? 2 dias depois, o Sérgio estava a caminho de Paris. Ele foi o único que soube responder a pergunta. De que alimento o professor estava falando? De um ovo dentro da casca. Não importa quanto sal tenha sido colocado na água, o ovo cozido jamais ficará salgado. A Joana estava trancada em uma sala com mais 15 pessoas. Cada uma conseguia ver a sala toda, e todas as outras pessoas estavam lá dentro, sem virar a cabeça, corpo ou se movimentar de alguma forma. Para escapar, a Joana tinha que colocar uma laranja em um lugar de modo que todos conseguissem ver a fruta, menos uma pessoa. A jovem conseguiu essa proeza. Mas como? Ela colocou a laranja em cima da cabeça de uma das pessoas. Um cara mal raptou o Bruno, um empresário rico, e o trancou em uma sala. Não vou deixá-lo sair daqui até que dobre a quantia de dinheiro que deixarei com você. Então o criminoso colocou R$5.000 sobre a mesa. Quando voltou, o Bruno havia mesmo dobrado a quantidade de notas. Ele não tinha saído da sala, nem se comunicado com ninguém. Então, como conseguiu fazer isso? Ele colocou o dinheiro de frente para o espelho. De manhã, bem cedinho, o Ailton recebeu uma ligação de seu amigo, que era dono de uma grande empresa. O homem estava desesperado. Um contrato muito importante havia sumido de seu escritório. O acordo estava sobre a mesa na noite anterior, mas não estava mais em lugar algum no outro dia de manhã. O Ailton foi imediatamente para o escritório para interrogar os funcionários. Em pouco tempo, ele já tinha 3 suspeitos. O Benício diz que tinha passado a noite anterior no cinema. O Mário tinha levado sua namorada para jantar fora. E a Jéssica tinha sido convidada para uma festa. O Ailton não demorou muito para entender qual deles estava mentindo. O Benício. O ingresso dele não estava rasgado, então ele não foi ao cinema. Pouco antes de um restaurante abrir, alguém roubou todo o dinheiro do escritório. Um detetive chegou para interrogar as testemunhas. O cozinheiro disse que estava trabalhando muito e que nem teve tempo de andar por aí. Portanto, não sabia de nada. O segurança falou que estava no banheiro e que não tinha roubado nada. O garçom afirmou que se lembrava de ter visto um cliente ir em direção ao escritório, mas simplesmente ignorou o que viu e não o deteve. O garçom foi preso, acusado de ser o autor do assalto. Por quê? O restaurante nem tinha sido aberto ainda. Como haveria algum cliente lá dentro?
A Bia era escritora e estava se candidatando a uma vaga de emprego em uma revista de moda. Porém, a chefe era uma pessoa muito excêntrica. A garota foi bem na entrevista, mas a mulher não queria contratá-la, pois a Bia era jovem demais. A chefe colocou um pouco de água dentro de um copo e pediu que a candidata colocasse um suco de maçã, só para reprová-la. Porém, havia duas condições. A mulher queria que a água continuasse no copo, mas que o suco não se misturasse a ela. E não é que a Bia deu um jeito de conseguir isso e ficou com o emprego? Como? Ela colocou o copo no congelador e esperou a água congelar. Depois, despejou o suco em cima. A Andréia estava comemorando seu aniversário com uma festa. Ela convidou 3 pessoas para irem à sua casa e ganhou 3 presentes: um par de sapatos, uma bolsa de maquiagem e brincos de ouro. Porém, não gostou de nenhum dos presentes. Qual e por quê? A garota não gostou dos brincos, pois não podia usá-los. Suas orelhas não eram furadas. Bem, talvez esteja na hora de fazer isso. O Júnior estava fazendo pizza para sua família e a Sandra foi lá fora grelhar alguns legumes. Qual deles está fazendo alguma coisa errada? O Júnior. Ele esqueceu de ligar o forno. O Jonas era um famoso detetive, que conseguia resolver até os casos mais complicados. Um dia, ele estava investigando um deles e encontrou algumas provas cruciais. Na manhã seguinte, acordou dentro de um poço velho e profundo, mas que, felizmente, não estava cheio de água, só havia poeira lá dentro. O ruim é que não tinha nada que pudesse ajudá-lo a chegar à superfície. De repente, o cara viu o rosto do principal suspeito no topo do poço. "Você não viverá o suficiente para me denunciar", o homem gritou. Depois, o detetive sentiu a terra caindo sobre sua cabeça. O criminoso pretendia enterrá-lo vivo. Mas, 1 hora depois, o Jonas já estava fora dali, correndo para salvar sua vida. Como ele conseguiu sair de lá? O detetive começou a se sacudir e a compactar a terra que caía dentro do poço. Assim, foi chegando cada vez mais perto da superfície, até que conseguiu escalar o que faltava e fugir dali. Era tarde da noite e a Jane estava indo para casa. Ela estava muito cansada, então resolveu pegar um ônibus. Era meia-noite, mas o ônibus estava abarrotado de gente. Aí, a garota teve uma sensação de que havia algo estranho com algumas daquelas pessoas. Quais delas são zumbis? Há 20 pessoas ali e 2 zumbis entre elas. O homem da direita tem algumas faixas em seu braço. E a mulher, perto da janela, parece estar gemendo o tempo todo. Todas as pessoas da cidade achavam que o João não era inteligente o suficiente. Toda vez que alguém lhe oferecia uma moeda de 50 centavos ou uma nota de R$1, ele sempre escolhia a moeda. Muita gente o testava todo santo dia, mas o cara nunca pegava as notas. Então por que o João era esperto? Na verdade, ele era muito inteligente, pois ganhava dinheiro fácil, sem fazer nada, desde que topasse receber menos dinheiro sem motivo algum. As pessoas sempre iriam até ele fazer o teste. Tá vendo aquele carro ali? Faz 10 anos que o João recusa aceitar notas de R$1. E depois desse tempo, conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar o carango. Você está em uma galeria de fotos. Após olhar para a parede, percebe que uma das imagens não pertence ao grupo. Tem um guaxinim, uma lhama, uma bola e um balão. Você sabe dizer qual imagem é diferente das demais? 7 segundos para descobrir. É a do guaxinim. As outras 3 coisas possuem nomes com 2 sílabas, mas o guaxinim tem 3. Agora, vai por mim. Nunca chegue perto de um deles. Eles têm garras super afiadas. É um bicho fofinho, mas perigoso. Você tem 3 palitos de fósforo. Que tal formar uns 6 com eles sem quebrá-los? Quem diz que o número precisa ser comum? Os palitos formam um perfeito numeral romano, 3 logo de cara. Então, tudo o que você precisa fazer é aproximar as bases dos primeiros 2 palitos, formando um V. Pronto, temos um 6 romano. É o seu primeiro dia no escritório novo.
Alguns colegas não o tratam com simpatia e você não entende o porquê. Eles também estão agindo de forma estranha, nunca fazem pausas para o café e trabalham pelo menos 12 horas por dia. Uma secretária, Laura, diz que a empresa contrata robôs de vez em quando, pois eles trabalham mais do que as pessoas e não são viciados em café. Ela também lhe diz para ficar longe deles e para não tentar conversar nem cumprimentá-los, pois a reação deles é imprevisível. É super fácil identificar um desses robôs. Qual destas pessoas não é humana? A Ana? O Miguel? Ou a Letícia? É o Miguel. Ele é o único entre eles que tem um interruptor no braço.